a fé entra como ingrediente nesse tratamento das nossas doenças, das nossas questões físicas. E eu aqui incluiria não só doenças físicas, mas também as nossas questões emocionais, que não deixam de ser desequilíbrios também, não são no corpo físico, mas estão na nossa emoção. Então, para a gente começar a pensar nessa questão de como que a fé atua no tratamento das doenças, dos nossos desequilíbrios, a gente vai precisar primeiro fazer assim uma reflexão a respeito do que é doença. Como que nós pensamos, como que a gente entende o que é doença. Então, considerando os conceitos doutrinários, né, o nosso corpo físico é um veículo, é matéria, que da mesma ela tem a capacidade de estar equilibrada, sadia, num ponto de equilíbrio justo, ou ela pode se desequilibrar em algum aspecto, e isso é que provoca, então, a questão da doença. Os espíritos sempre nos falam das questões de doença física como sendo desequilíbrios na alma. E já existe, né, atualmente estudos chamados de metafísica que falam da questão toda do desequilíbrio da nossa saúde, da nossa condição física, que estão sempre conectados a padrões ou emocionais ou formas de nós pensarmos, ou seja, maneiras de pensar, maneiras de sentir. Se elas são persistentes, permanentes, sempre no mesmo ponto, elas podem, esse persistir num padrão não muito salutar, vai desembocar a longo prazo, é como se a energia se cristalizasse naquela questão, e aí aquilo vai se manifestando no corpo físico de alguma forma. E aí nós temos os sintomas, nós temos as nossas questões físicas todas. Isso é um ramo, hoje em dia, de estudo. É claro que a medicina natural, a medicina que nós temos aqui terrena, ela trata dos sintomas, ela cuida, nós temos todos os medicamentos, todos os tratamentos médicos, mas hoje em dia já se pesquisa causas mais anteriores, mais precedentes de um sintoma que a gente possa vir a ter no nosso corpo físico. No Oriente, a medicina tradicional chinesa, por exemplo, já fala disso há mais de 4.000 anos. Na Índia também, o Ayurveda contempla todo esse desequilíbrio energético que começa primeiro na nossa alma, na medida em que a gente vai cultivando pensamentos e sentimentos que são doentios, na verdade, porque são negativos, e isso vai formando, vai cristalizando no nosso espírito aquele padrão não muito positivo, não muito benéfico. E ele, com o passar do tempo, ele vai desembocando num sintoma físico. Os estudiosos dessa questão da metafísica da saúde, eles fazem correlações muito interessantes com padrões emocionais e de pensamento com sintomas da própria medicina tradicionesa, formar o nosso corpo físico, ele é percorrido por canais de energia como se fosse uma grande rede de canais por onde a energia sutil percorre e vai trazendo equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo da forma como ela esteja circulando no nosso corpo. Então, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, questões pulmonares estão ligadas às questões de tristeza.
Tanto que no século XIX, né, era muito comum os poetas, os escritores, aqueles que traziam histórias muito tristes, era uma característica desses escritores falecerem, desencarnarem com tuberculose, porque cultivavam a tristeza por longos períodos de tempo. Questões, por exemplo, ligadas ao rim, na medicina tradicional chinesa, estão ligadas a emoções de medo, às vezes de pavor. Então, um medo persistente, alimentado durante muito tempo, ele se precipita no corpo e provoca um desequilíbrio no órgão físico. Mas antes, o desequilíbrio acontece na energia, através de padrão de pensamento e de sentimento. Então, como que a gente vai entender a doença com essa ótica um pouquinho mais ampliada, né? Quando a gente considera que somos um espírito vinculado a um corpo material e que tudo nós estamos lidando, na verdade, com qualidade de energia. Quando eu penso e quando eu sinto, eu estou colocando em movimento qualidades de energia. E essas qualidades de energia têm o poder de equilibrar e de trazer vida, e também têm o poder de desequilibrar e trazer doença. Depende de que tipo de pensamento, de sentimento nós vamos alimentando ao longo da nossa vida. Isso nós estamos falando no momento presente. Considerando que temos muitas existências, muitas vidas, vamos pensar num sentimento de tristeza, por exemplo, que nós, como espírito imortal, em muitas encarnações, cultivamos o padrão da tristeza ao longo de muitas existências. Tudo que nos aconteceu, as coisas que foram acontecendo ao longo dessas muitas vidas, a nossa maneira de reagir ao que nos acontece ou aconteceu é um padrão de tristeza. Então, é como se a gente armazenasse essa qualidade de energia e aí nós vamos, quando nós encarnamos, nascemos com tendências e propensões a determinado tipo de desequilíbrio físico em função de padrões de emoção e de pensamento que nós temos vindo cultivando ao longo dos tempos, das outras vidas também. Isso é um aspecto que a gente pode considerar em relação à doença. Existe um outro aspecto que nós às vezes escutamos muito na casa espírita também, que são aquelas doenças que chegam para nós como um aviso, como um despertamento até. Quantas pessoas nós conhecemos que após passarem por um período de doença, às vezes grave ou séria, e após a recuperação, essas pessoas se modificam completamente a qualidade de vida que elas têm e se tornam pessoas mais leves, pessoas melhores, pessoas mais otimistas. Então, a gente vai percebendo qual é a função, né, da doença ou do desequilíbrio físico ou emocional na nossa vida. Esses estudiosos aí da metafísica, né, das conexões de pensamento e sentimento com sintomas físicos, eles têm uma visão muito interessante e eles dizem o seguinte: a doença é aquilo que estava, aquele conflito nosso antigo que estava escondido e que quando ele vem para o corpo físico, que o corpo é como se fosse o último estágio de consciência nossa, quando chega no corpo físico, é porque aquele conflito já está na hora dele ser resolvido. Então, é uma visão oposta à que nós ocidentais às vezes temos a respeito de saúde e de doença. Às vezes nós vemos o desequilíbrio da saúde quando ficamos doentes e ficamos completamente apavorados, como tudo estivesse mal.
E, na verdade, sob essa ótica, significa que lá na profundidade da nossa alma, nós já temos condições psicológicas e espirituais, aquela dor, porque já temos condição de dar um encaminhamento para ela, para que ela não provoque mais doença. Então, é uma visão muito interessante, inclusive para aqueles que estão passando nesse momento por questões de doença, de saúde, de desequilíbrio na saúde física ou na saúde emocional. Isso é um sinal, segundo essa visão, de que existe aí uma força muito grande de solução de alguma questão, de algum conflito que estava guardado na nossa alma há muito tempo. E que agora, vindo à tona, da forma como ele se apresente, é sinal de que já estamos no final da solução desse conflito que talvez tenha durado tempo demais dentro da nossa alma. Então, a visão de saúde, de doença, acaba sendo uma solução de um conflito antigo. Então, a gente vai compreendendo os desequilíbrios. Quando nós estamos bem de saúde, nós ficamos despreocupados. Mas quando temos uma questão que precisamos cuidar da nossa saúde, nós nos concentramos e colocamos o nosso foco ali porque estamos preocupados com a nossa saúde, então vamos ao médico, seguimos as recomendações que o médico traz, tomamos as medicações, tomamos todo o cuidado. Energeticamente, o que isso significa? Eu estou cuidando desse conflito que foi estabelecido, a gente não sabe quando, mas que agora eu estou colocando a minha atenção nessa questão, porque eu desejo que o equilíbrio volte para essa questão. Então, essa visão de doença, ela amplia bastante o nosso entendimento a respeito do que acontece conosco, trazendo para nós a certeza dessa força presente. Então, é como se cada pessoa que estivesse enfrentando uma doença física ou emocional, em paralelo a essa situação difícil, está toda a força que essa alma tem para buscar a solução e a saída para essa questão. Então, ao lado de um desequilíbrio está a força de solução. Então, olhando a doença sob essa ótica, nós vamos percebendo toda a possibilidade que nós temos em nossas mãos quando algum desequilíbrio chega para nós no nosso corpo físico ou no nosso emocional. Então, isso se combina, né, com o que a doutrina espírita nos traz a respeito das circunstâncias que a vida traz para nós, adversas, diferentes. E como que nós lidamos, como que nós administramos as adversidades na nossa vida. Se nós nos desesperamos, se nós nos preocupamos em excesso com a nossa condição física, a ponto de não podermos colaborar positivamente para o equilíbrio, nós tomamos um rumo. Se nós, diante do que a doutrina espírita nos fala, de que tudo o que nos chega é para o nosso bem, mesmo que seja uma doença no corpo físico, nós vamos buscando uma outra posição, um outro posicionamento diante dessa questão. Então, em vista desses conceitos que nós precisamos colocar aqui inicialmente a respeito de uma visão de doença um pouco diferente, o que seria a cura? Verdade, conhecemos da nossa medicina ocidental. Tem um desequilíbrio, tem uma
doença, tem a medicação, a gente toma e aí a gente volta para o equilíbrio, volta para a nossa saúde. Né? Isso de maneira bem geral. Mas sob esse aspecto do desequilíbrio que os nossos pensamentos e sentimentos provocam, precipitando uma doença no corpo físico, o que seria a cura? Seria os padrões, e como eu dei o exemplo da tristeza, com tristeza as coisas que me acontecem. Por que eu sempre reajo com raiva diante das coisas? Por que eu preocupação? Por que eu fico tão prendidos ao que nos acontece? Mas nós não precisamos só reagir sempre dessa maneira. De medo, nós podemos escolher a situação que nos traga falhando o áudio, que alguém colocou. Vamos ver se uma questão que eu reajo sempre. Será que é a minha internet que tá? Eu tirei o Wi-Fi aqui do celular para ver se melhorava. Eu não estou nem usando o computador porque o computador fica mais difícil ainda. Eu acho que acho que melhorou sim. Mas vamos. Ok, vamos. A gente vai, é o que nós temos para hoje. Ações que me medo, realmente é a minha reação padrão, por que eu não posso escolher uma reação mais pacífica, mais serena? Então, tudo isso é aprendizado. E toda vez que eu faço esse movimento de modificar a maneira como eu sempre reajo, tentando um padrão diferente, mais positivo, isso é cura. Isso é cura que provocam desequilíbrios na energia, que por consequência provocam desequilíbrios no corpo físico. Então, fundas na nossa alma, daquilo que provoca desequilíbrio, eu estou cuidando da cura. É por isso que os espíritos falam sempre do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu aprofundo na minha alma o entendimento de como eu penso, de como eu sinto, de como eu reajo ao que me acontece, fazendo esse processo de autoconhecimento, eu estou fazendo um processo de cura. Então, aquela que nós vamos lá no médico, fazemos o tratamento e ficamos bem, mas de uma modificação mais profunda de padrões que a gente acostumou a ter, inaugurando novos padrões, novas maneiras de pensar e de ser mais profunda. E aonde que entra, então, a fé, né, esse sentimento de fé na ajuda nesse tratamento das questões da nossa saúde? Como é que a fé pode auxiliar? Como é que ela pode ajudar a cada um de nós nesse processo? Existe um texto de Huberto Roden, em Sabedoria das Parábolas, que ele faz uma análise da palavra, da etimologia da palavra fé. Lá ele diz, nesse
texto que fé vem do latim fides e que vem do grego pistis. Eram palavras que existiam tanto no latim quanto no grego. Porque a fé é uma palavra que aparece muito nos textos do Novo Testamento. E o Novo Testamento, originalmente, ele foi escrito em grego, né? Traduzido do aramaico para o grego. Traduzindo. Então, nessa passagem de grego para latim, existia o substantivo e fides, só que o verbo de cada palavra em grego, o verbo pisteuin, que é ter fé, acreditar, só que em latim não existia o verbo derivado do substantivo fides. Então foi necessário criar-se um verbo outro, não do mesmo radical da palavra, para significar esse ato de ter fé. E aí veio credere, que é acreditar, crer. Então, originalmente, a palavra fides, em latim, ela tem o significado de sintonia, de fidelidade. Fides, né, deu origem à fidelidade na língua portuguesa também. Então, originalmente, fides, fé, tem a ver com sintonia, com fidelidade. Então, eu tenho fé quando eu estou em sintonia com o divino. Então, não é crer em alguma coisa. É um movimento muito mais profundo, muito mais interno, de estar em sintonia com o divino. E quando eu entro nesse território da sintonia com o divino, eu entro, como dizem os estudiosos aí atuais, num campo muito vasto, que eles chamam de campo de infinitas possibilidades. Esse campo dessa sintonia com Deus, com o divino, é um campo de infinitas possibilidades. E quando eu estou nesse lugar, que é o lugar da fé, que é o lugar da minha sintonia com Deus, tudo é possível. Então, é dentro desse campo de infinitas possibilidades que a recuperação de desequilíbrios de energia, de maneira de sentir e de pensar pode se processar, porque neste lugar tudo é possível. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que fala disso, né, fala da fé que transporta montanhas, Kardec faz esse comentário. Ele diz assim: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. É nesse campo das infinitas possibilidades. E aí ele faz o contraponto. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, a fé é esse lugar que a gente consegue penetrar dentro de nós, onde nós estamos em total conexão com aquele que nos criou, que é a fonte da vida. E nesse lugar de possibilidades infinitas, qualquer coisa é possível. Qualquer recuperação é possível. Mas é preciso que eu saiba como acessar esse lugar. Aquelas pessoas que procuraram Jesus, que estavam doentes, se a gente lembrar sempre das palavras que Jesus trazia para cada uma delas, era sempre muito interessante o que Jesus falava. Ele dizia assim: vai, a tua fé te curou. Não foi Jesus que curou aquela pessoa. Jesus tinha
a possibilidade energética de operar nesse campo de possibilidades. Mas a pessoa que chegava até ele chegava movida por um sentimento de tanta certeza de que ele ia poder fazer aquilo por ela, que aí as coisas aconteciam como um encaixe perfeito. Ele disponível para ajudar, com toda a capacidade que ele tem e tinha, e a pessoa completamente convicta de que aquilo que Jesus tinha para oferecer ia ser benéfico para ela. Então, todas as pessoas que procuraram por Jesus se movimentaram dentro desse sentimento. Ele vai me atender e eu sei que ele vai fazer alguma coisa de muito benéfico para mim. Tem uma historinha assim que eu conheço há muito tempo atrás, eu li na tirinha de jornal, na época que o Paulo Coelho escrevia uns textos no jornal, eu guardei até porque achei muito interessante. Ele contava a história de um casal, marido e mulher, e o marido estava com uma ferida na perna que não cicatrizava, não fechava. E aí ele pediu à esposa, você poderia, vamos combinar assim, todo dia você coloca as suas mãos sobre a minha ferida, porque eu sei que ela vai ficar boa. E quando o marido falou isso para a esposa, ela pensou assim, mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade nenhuma de fazer essa ferida dele melhorar. Mas ele acredita que eu tenho. Então, pela crença que ele tem de que eu posso, por causa disso, eu vou fazer isso, eu vou colocar minha mão sobre a ferida dele todo dia. E a ferida fechou. Por quê? Porque ele acreditava que ela podia. E ela, em função da crença dele, se posicionou como disponível. Então, esse campo que eu estou falando das infinitas possibilidades, ele tem essa característica. Vá com toda a sua certeza e peça a Deus, porque Ele é o regente desse campo. E aí tudo o que for disponível, disponibilizado para nós, chegará até nós naturalmente. Então, é também muito importante nessa hora de pedir, se for o nosso caso, pedir com sabedoria. Às vezes nós queremos cura instantânea. E às vezes aquele processo que nós estamos passando de doença na nossa vida, ele é extremamente necessário para eu mudar chaves importantes dentro da minha alma. Então ele não vai embora logo, até que ele cumpra a função que ele tem, que é me ajudar a sair de um padrão de pensar e sentir e entrar num mais positivo. Mas eu peço que isso seja aliviado, eu peço que chegue até mim o que for possível dentro desse quadro que eu estou, para suavizar, para que eu compreenda melhor esse processo, para que eu realmente possa ir me curando por dentro, curando a minha alma dessas dores antigas, para que eu possa caminhar na vida de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Então a fé, ela vai ser esse combustível para cada um de nós, trazendo essa certeza de que o que é importante e necessário para mim neste momento, seja o que for, vai chegar. Não é aquilo que eu penso, é aquilo que Deus está disponibilizando para mim. E confiar que Ele sempre está disponibilizando. Nós não ficamos aqui esquecidos e abandonados. Esse campo ele é de infinitas possibilidades. Então eu preciso, como a definição de fé, estar na sintonia fina com a divindade, com a fonte de vida. E aí a fé vai operar
milagres, como a gente diz, né? É o capítulo aqui do Evangelho. A fé transporta montanhas. É o que Jesus disse, né? Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias àquele monte, move-te daí, e o monte se moveria. Ele transporta montanhas. É uma força tão poderosa que ela é capaz de alterar e modificar disposições internas. Mas eu vou precisar fazer esse trabalho de conexão com o divino. É a minha parte. Aqueles que procuraram Jesus foram movidos por esse sentimento. Todos os que procuram as casas espíritas na hora do passe, às vezes têm essa fé vacilante. Estão precisando aprender a confiar na providência divina e no que Deus tem a oferecer para cada um de nós. Esses são os nossos aprendizados. Essas são as questões que nos dizem respeito em termos de saúde, de doença, de melhora, de tratamento. E tem um aspecto aqui nesse capítulo, o item 5, que Kardec muito brilhantemente coloca para nós. Ele diz assim: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Ele está falando do passe. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Então, quando nós estamos dando passe na casa espírita, nós não estamos fazendo nada diferente do que isso que nós estamos falando aqui hoje. Eu me conecto com o divino, eu sei que Deus está ali, os mensageiros de Deus invisíveis estão ali trabalhando, eu me disponibilizo para ajudar e as energias vão sendo trabalhadas e atendendo aquele que está ali diante de nós, que a gente não sabe nem qual é a questão daquela pessoa, só que as energias são direcionadas para ela, para o que ela necessita. Às vezes ela está com uma questão de saúde e às vezes os espíritos tratam de uma outra questão, que é mais importante às vezes do que o sintoma físico que ela tem. Então, é um território vastíssimo de estudo para todos nós, muito importante, mas aqui nós estamos falando de fé, de sintonia com a fonte de vida, que todos nós precisamos aprender a fazer essa conexão, através da nossa meditação, através das nossas preces diárias, sempre buscando a conexão com o Criador. Então a gente roga aos bons espíritos que nos amparem e nos auxiliem. Quem por acaso estiver aí com questões de saúde, buscando aí um equilíbrio na saúde, vamos caprichar aqui na nossa fé, na nossa conexão com Deus, confiando que Ele vai sempre trazer para nós aquilo que nós mais precisamos nesse instante. Agradecendo aí a paciência aí de vocês em nos ouvir.